A partir de agora, na Mundial, Hora do Rush. Hora Extra. Hora Extra. Você se diverte e curte o melhor som. Muito bem, 6 horas e 6 minutos. Tempo ainda com um solzinho aparecendo, queremos se pôr. Céu claro, céu de brigadeiro, ficou assim durante todo o dia. A temperatura aqui no centro da cidade, nesse momento, é de 18 graus. A temperatura vai declinando um pouquinho, apesar de que a previsão ao longo dessa semana de temperaturas altas. Já amanhã podemos chegar a 28, na quarta 29, quinta mesmo quadro, e sexta-feira tem previsão de instabilidade. Hora extra aqui na Mundial FM para Priscila Dansman, David Autosserviços, Restaurante Glasnost, Casa das Vinhas, Cerâmica Caspari e Leão das Tintas. Como sempre aqui no Hora Extra, que tem como titular José Luiz Bonamigo, como apresentador aqui, ainda estamos rendendo ele aqui nas saídas para participações em eventos, enfim. E hoje a gente está recebendo aqui a professora, fisioterapeuta, mestre em educação nas ciências, a Heloísa Eickhoff. Ela também é especialista na fisioterapia respiratória, especialista em sono pelo Hospital Albert Einstein, uma das poucas aí, se não uma das únicas aqui do Rio Grande do Sul. Prof. Heloísa, boa noite, já passou das 6, boa noite, tudo bem? Boa noite, Elano, tudo bem contigo? Tudo jóia. Professora do curso de fisioterapia da Unijuí, especialista em sono pelo Hospital Albert Einstein, também em fisioterapia respiratória, em terapia intensiva, em fisiologia do exercício e biomecânica, em fisioterapia músculo-esquelética e mestre em educação nas ciências. Um currículo aqui invejável, né, muito especializada, né, nesta área, e atua muito fortemente nesta área da fisioterapia do sono, mais atualmente, prof. Sim, então, boa tarde a todos, né, então, que estamos ouvindo hoje, e eu quero agradecer o momento de estar aqui com vocês, parabenizar também a Rádio Mundial, que está sempre inovando, sempre trazendo bons momentos pra gente. Eu curto muito escutar rádio. Legal, olha aí. Acordo de manhã e sempre que tenho oportunidade eu estou sempre escutando, tá? Eu quero agradecer já de largada aqui um mimo que eu ganhei da Prof. Heloísa Eickhoff, me permita chamar assim, Prof. Sim, Eickhoff, claro. Uma canequinha aqui muito linda, assim, muito bacana, feito pela Templo, né? Uma empresa de faz, artesanato, né? De cerâmica, né? É uma canequinha aqui muito bonita que diz assim: sono é vida. Heloísa Eickhoff, está aqui a assinatura da Heloísa, e é um presente muito bacana. Agradeço demais essa singela aí, homenagem, esse presente bonito aí, vou guardar para mim. Gosto muito de tomar chá. Ótimo. E vai ser por aqui, então, um café também, né? Tá bom, então. Sono é vida. Sono é vida, né? O quanto o sono é importante para a saúde da gente, professora Heloísa Eickhoff? Então, eu vou me permitir te contar um pouquinho como é que eu cheguei, né, até a fisioterapia do sono. Né? Então, sempre minha trajetória foi na área da fisioterapia respiratória e terapia intensiva. E isso me trouxe, então, o sono. Por quê? Porque eu atuo com os distúrbios respiratórios do sono. Fazem 15 anos que eu estou atuando unicamente, né, exclusivamente com sono no consultório, além, claro, das minhas atividades na universidade, né, como professora e também contribuo lá com o curso de medicina, né, ajudando na implantação do curso. Então foi por isso que eu consegui, né, atuar na área do sono. E em 2008 um colega meu de Porto Alegre veio me visitar e me pediu ajuda, né, porque os pacientes com o diagnóstico de apneia de sono, eles iam a Porto Alegre, né, compravam o CPAP, que é o aparelho que é indicado para o tratamento da apneia do sono, e acabavam não tendo um apoio, um suporte profissional.
E na época, então, a fisioterapia começou, em função de que o CPAP também é um aparelho utilizado para várias outras situações, até de pacientes no hospital, e eu tinha todo esse domínio e tenho todo esse conhecimento. Aí ele me pediu ajuda e eu aceitei e comecei aos poucos também a divulgar com os médicos esse trabalho que eu estava fazendo, né, auxiliando os pacientes na adaptação ao CPAP, orientação. Porque é importante, né, Lana? É importante que o paciente tenha segurança e também conhecimento daquele tratamento. Então, explicar, ajustar a máquina, né, o CPAP, tudo isso foi dando segurança e, ao mesmo tempo, a área do sono foi evoluindo muito. Tá? Hoje, por exemplo, a gente trabalha até com telemonitoramento do sono do paciente, então isso facilita muito a adaptação, todo o engajamento do paciente, a adesão do paciente ao tratamento, ajuda também para que eu possa, né, acompanhar o sono dos pacientes, o uso do aparelho, então isso tem ajudado muito. Mas então, quanto à tua questão, o sono, né, nós estamos vivendo um período, né, uma fase assim, delicada com relação a isso, né? Porque a gente está vendo muito assim que as pessoas estão deixando de dormir ou não estão conseguindo ter o sono, priorizar o sono na sua vida. Tem muito estímulo, professora? Muito estímulo, desde as crianças até as pessoas mais adultas, né? A gente diz que nós estamos vivendo numa sociedade 24 horas, porque nós temos, parece que a obrigação de estar conectados 24 horas, né? Hoje a academia precisa funcionar 24 horas, o mercado precisa funcionar 24 horas, nós precisamos responder imediatamente o WhatsApp 24 horas. Então, essa exigência do mundo atual está levando uma sociedade com privação de sono. Além, claro, de diagnósticos, né, de problemas, de doenças, né, relacionados ao sono, nós temos sim uma privação de sono com consequências, certamente, sim, sobre a saúde e a vida das pessoas. Fora, né? A questão da ansiedade também, que é um complicador do sono, né? Sim, tem situações que levam a distúrbios do sono, né, que precisam de diagnóstico, que precisam de atenção. Mas o que é fato? O fato é que o sono é um período importante do nosso dia que deve ser respeitado, né? Nós precisamos ter, além de um tempo saudável de sono, nós precisamos ter qualidade do sono, tá? E a qualidade é, além do tempo, né, do sono, é um sono em que a pessoa acorda descansado, renovado, revigorado, não percebe cansaço, né, acordar já cansado. Então isso é fundamental. Não tem a pessoa que não tem muitos despertares durante a noite. Então é fundamental observar, né, a qualidade do sono. São vários estágios do sono, né, que a gente tem que a gente passa, né, para até entrar naquele sono reparador mesmo, né? Sim. Na verdade nós temos duas fases, o sono REM e o sono não REM, né? E o sono não REM ele é subdividido ainda em 3 fases. Tem o N3, é uma fase fundamental para a higienização do cérebro, para a memória, para a consolidação do conhecimento, tá? E essas fases, elas acontecem mais de uma vez ao longo da noite. Por isso que é importante que a gente tenha mais horas de sono e não tenha essa fragmentação. Quem tem fragmentação do sono acaba atrapalhando essas fases importantes do sono. Cada fase tem uma função. Começa com o quê? Começa com um estágio mais lightzinho? Isso, começa com... Na verdade, o sono começa
Eu posso poetizar um pouco. Mas claro, Quando a gente acorda, a gente já tem um start para o final do dia, né? Que é o ciclo sono-vigia, que é o nosso, na verdade, o nosso ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de 24 horas. Então agora, por exemplo, o entardecer, quando começa a escurecer, é onde começa a produção de melatonina pelo nosso corpo, que é a melatonina, ela é exatamente começa a ser produzida com o escuro, né? E por isso que a luminosidade, por isso que os estímulos de luz, eles são prejudiciais, né, para essa etapa importante para o sono. Mas voltando à questão da poetizar, então, na verdade, a gente não tem assim, agora eu vou dormir e puf, durmo. A gente precisa desse momento de ir preparando o nosso corpo para o sono, né? Por isso, se a gente pensa, agora eu vou dormir e tá com fazendo um monte de coisa, respondendo o WhatsApp e lendo e com a TV ligada, e isso fica difícil do cérebro entender. Tem que diminuir os estímulos aos pouquinhos, assim como vai diminuindo a luz também. Isso aí, a gente precisa de marcadores, o nosso corpo precisa de marcadores de que é o momento de ir dormir, sabe? Então é bem interessante. E aí depois vai entrando quando é que a gente entra no sono profundo mesmo? Então, tem minutos, essas fases que eu te falei acontecem em minutos. Certo. Então, claro, quando tu deita, tu tem o sono superficializado, depois tu vai entrando no sono mais profundo, depois tu superficializa, depois, né? Então essas fases elas duram em torno de, assim, em 4 horas, 5 horas, elas acontecem 4, 5 vezes, né? Você falou também, Luísa, sobre a consolidação do conhecimento, até para isso é importante o sono. Sim. Quer dizer, aquilo que a gente aprendeu durante o dia, teve uma aula ou teve um curso, de noite você vai consolidar o conhecimento. Na verdade, consolida todo, e também a atenção, o foco, por exemplo, um estudante que tem problema de sono, né? Ele vai ter mais dificuldade de concentração, né? Concentração e assimilação daquele conhecimento. Né? Então, a pessoa que não dorme bem, ela tem um grau de irritabilidade, assim, né? Mas não que durante o sono o cérebro vai trabalhando isso também, para consolidar. Na verdade, hoje, há pouco tempo atrás, as pesquisas evidenciaram que o nosso cérebro tem um sistema que se chama sistema linfático, que é um sistema que faz uma varredura, uma limpeza, uma higiene no nosso cérebro. Olha que legal, muito bom. A Heloísa Eickhoff, professora Heloísa Eickhoff, fisioterapeuta, mestre em educação de ciências, e você estava me dizendo antes aqui que é uma das poucas especialistas em sono pelo Hospital Albert Einstein. Também, o Albert Einstein em 2018 lançou o primeiro curso de pós-graduação em sono multidisciplinar, né? Mas o que eu também avancei e tenho me dedicado ao sono é que em novembro agora eu fiz a prova de título de especialista em sono pela Associação Brasileira de Sono. A Associação Brasileira. E aí então foi bem importante, assim, porque é um reconhecimento, né, pela Associação Brasileira de Sono dos profissionais fisioterapeutas que atuam com sono. Então era a prova, tinha um processo assim bem interessante de seleção, assim, né? Mas foi bacana, assim. E é uma das únicas do estado, ou única aqui do estado? Não, eu acho que tem a Franciele em Santa Maria, talvez tenha mais alguém que eu não tenha conhecimento na lista. Assim, a Laura também lá? A Laura que foi minha aluna, ainda não. Ela trabalha com fisioterapia de sono, mas ela não tem essa... Laura Ramaia, né? O que acontece com as pessoas que não dormem à noite? Os notívagos, aqueles que trocam a noite pelo dia?
Sono deles é pior. Tem que procurar assim, ajuda, avaliação médica, né, identificar. Eu lembro muito das personalidades famosas. O Jô Soares era um desses, né, que ficava produzindo, trabalhando madrugada dentro e dormia de dia. Né? Sim. Tem algumas pessoas que realmente é um pouco diferente, assim, mas não é o normal, né, o habitual. A gente vai falar dos problemas do sono aí, que causam também, especialmente a questão da apneia, que é trabalhada com tratamento através do CPAP, né? Sim, CPAP, que daqui a pouco a gente fala com detalhes sobre isso, mas só para dar uma manchete, é um aparelho que vai te oxigenar ali, né, na hora de dormir. Né? Na verdade, é um aparelho que permite ele faz uma pressurização da via aérea e abre a via aérea para o paciente não ter obstrução à passagem do ar, né? Mas ele não é um aparelho de oxigênio, não oxigena, ele não leva oxigênio, ele trabalha com ar ambiente pressurizado, na verdade. São vias aéreas que a pessoa tem mais fechadas ou com o tempo vão ficando mais obstruídas? Na verdade, assim, o meu foco de atuação, né, como fisioterapeuta, né, na minha competência é exatamente a apneia obstrutiva do sono, né? Essa apneia, ela hoje tem uma incidência bem significativa até na população, por várias causas, né? Uma das causas é o sobrepeso, tá? Outra causa pode ser assim a própria anatomia, né, da pessoa, né, da garganta e vias aéreas. Outro dado que tem muita relação é a mulher após a menopausa, né, a flacidez da musculatura. Enfim, assim, são causas que levam a essa obstrução à passagem do ar. E aí a pessoa tem uma falta de ar dormindo. Grosseiramente, assim, seria a definição da apneia. Isso aí, a pessoa para de respirar ou tem uma redução do fluxo de ar, né, entrando no pulmão. E isso leva a uma cascata de consequências, né? Uma delas é a falta de oxigenação, né? Falta oxigênio para o cérebro, aí para o coração, enfim, uma série de consequências, mas que tem impacto no sono e nessas fases do sono. Então, o paciente que tem uma fragmentação do sono, isso leva a uma sensação, então, durante o dia de sonolência diurna, cansaço, sono não reparador. Tem pacientes que têm dor de cabeça matinal, outras pessoas já começam com dificuldade de concentração, de memória. E assim, uma das questões mais preocupantes é a sonolência diurna para quem também trabalha viajando no asfalto. Então, sono, bocejo, olho querendo fechar. Isso aí, o paciente não consegue deixar o olho aberto às vezes. Olha só, a professora Heloísa Aikoff também é maratonista, a gente vai saber isso daqui a pouco mais, como é que é essa história como é que ela acha tempo para correr, né, e participar de maratonas, e como é que começou essa história do maratonismo, de ser uma maratonista, né? Mas eles vão chamar aqui uma música, se diz que curte o som do YouTube, né, também, né, antes de começar, separei aqui Beautiful Day, é um dia maravilhoso, espetacular, né, como o dia de hoje, né, nós tivemos aqui, né, maravilhoso, tá lindo o dia, maravilhoso, né, e a gente volta já para seguir esse papo muito legal aqui com a professora doutora Heloísa Aikoff. Estamos de volta, aqui a conversa vai seguir com a professora doutora Heloísa Aikoff, falando sobre fisioterapia do sono, falando sobre a apneia do sono, sobre aí o acompanhamento de pacientes que têm esse tipo de problemas. E aqui falamos para os nossos parceiros do Hora Extra, né? Hora Extra aqui, que tem a força sempre das nossas parcerias aqui na programação, né?
Glasnost, tradição se conhece pelo nome de restaurante, é Glasnost, pratos à la carte, filé, sushi, peixes, pizzas e muito mais. Todos os ambientes aconchegantes para você e sua família. A entrega da Glas é do 3332-2444, o restaurante Glasnost, Rua Doutor Pestana 238, no centro de Juí. Priscila Dansman, centro de estética avançada, procedimentos faciais, corporais, plano de emagrecimento com novidades exclusivas. Acompanhe nas redes sociais. Conheça o Sizer, a nova lipo em HD e a lipo mini invasiva, uma exclusividade de Priscila Dansman em Ijuí, na 21 de abril 454, próximo estádio de São Luís. O telefone é 3195-085 e o WhatsApp é o 99713-8571. Prof. Heloísa, antes da gente saber da história das maratonas e das corridas, só para a gente ainda fazer um fecho aqui do que ficou pendente no bloco anterior, no intervalo você dizia que são vários estágios da apneia do sono, né? Tem um limite ali tolerável, né? Que se pode tolerar sem precisar de uma instalação de CPAP, de fazer um trabalho de fisioterapia respiratória, né? Sim. Na verdade, a apneia obstrutiva do sono, ela tem uma classificação por gravidade, né? Então, assim, que é feito pelo diagnóstico, o diagnóstico é feito pelo exame de polissonografia, tá? E aí, então, nesse exame vem o resultado, né, com a classificação, então, do índice de apneia. Então, o índice acima de 5 é considerado, então, o diagnóstico de apneia. Então, até 5 eventos de apneia por hora, toda pessoa pode ter, que é considerado dentro de um limite normal. Depois de 5 a 15 é uma apneia leve, de 15 a 30 uma apneia moderada e acima de 30 apneias por hora o paciente apresenta um quadro de apneia obstrutiva do sono grave, tá? De apneia grave. Então, requer tratamento. E a consequência desse quadro de apneia grave, se não acompanhado, não tratado, não se utilizar de CPAP, pode levar a pessoa óbito, problemas cardíacos? Hoje nós temos já um relato, né, bem importante, científico, né, do impacto na saúde metabólica, cardíaca, né, dos pacientes e também relacionados até à questão de memória, qualidade de vida, muito, né, assim, o relato dos pacientes que apresentam, então, sonolência diurna, cansaço, irritabilidade, daí acordam às vezes com dor de cabeça, então, tudo isso. Mas, sim, é importante que o paciente avalie, né, quem tem sinais, né, de que pode estar com apneia, ronco, né, cansaço durante o dia, sonolência, pausa respiratória observada pela esposa ou pelo esposo, então a pessoa, o companheiro observa, né, que a pessoa para de respirar e volta, né, dá aquela ressuscitada assim. Então tudo isso são sinais que precisam então ser avaliados, né? Pode correr um risco maior, assim, sim, um evento tem riscos, né? Então assim é importante porque naquele momento há um prejuízo, né, que pode ser significativo de oxigenação, enfim. Então são pacientes que precisa avaliar, né? Precisa de avaliação médica. E hoje sempre a esposa ou o esposo são os nossos grandes aliados que acabam levando assim, o marido ou a esposa para o médico, né? Então é interessante. E dizem que se resolve o esposo agradece, né? Por causa do barulho do ronco. Sim. Enfim, né? Não é por causa da qualidade do sono, né? De todos, né? Professor Heloísa Eickhoff também é atleta, corredora, maratonista. Como é que começou essa história? A gente te vê bastante, pelo menos um tempo atrás, se via bastante na rua aí, sempre com as tuas corridas aí, dando um exemplo pra gente de que quem quer pode, né? Quem se esforça consegue. E acredito que também seja para que você tenha mais qualidade de vida, as corridas de rua, as maratonas, enfim, buscando mais saúde, sempre. Para além da adrenalina, aquele sentimento que bom que dá ali, né? É
muito bom. Assim, eu agradeço ter conhecido a corrida e que ela apareceu na minha vida, sabe, Elano? Porque hoje eu sou uma apaixonada, né? Eu fico irritada se eu não posso correr. Nossa, assim, ó, eu fico muito ansiosa. Então, o que acontece? Olha só. Eu estava trabalhando numa comissão de título de especialista, né, com um grupo de colegas. Eu fui para o Rio de Janeiro, fui trabalhar nessa elaboração da prova. Pô, chegou às 5 da tarde, minhas 2 colegas da comissão disseram, eu vou correr. As 2, eu também vou. E eu fiquei no hotel ali trabalhando, eu pensei, mas não é possível, mas isso deve ser muito bom. E eu sempre fiz exercícios, assim, eu sempre andei de bicicleta até, desde a faculdade. Mas aquilo me chamou a atenção, assim, porque elas voltaram felizes e dispostas e coisa e tal. Então, quer saber, era junto, nós estávamos também participando de um congresso, assim. Eu, quer saber, eu vou chegar em Ijuí, vou pedir apoio de um profissional, e encontrei a Antônia, né, a Tonha, que eu agradeço até hoje, a Tonha, que me ajudou. Marquei com ela do ônibus do Ouro e Prata, vindo para Ijuí, disse, ó, vou começar a correr, tu me ajuda? E fomos para a pista lá do ginásio, né? Comecei a correr. Isso foi em outubro, agora vai completar 13 anos que eu tô correndo. E ela me ajudou, comecei assim, correndo 100 metros, 200 metros e só fui. Hoje, claro, eu já fiz maratona em montanha, né, como eu te falei, assim, corri várias outras distâncias. A pandemia agora prejudicou um pouco os treinos, a gente se afastou um pouco até dessa participação em eventos, que é uma coisa que tem muita adrenalina, assim. E aí, assim, olha, eu acho que a corrida, ela é um esporte, assim, muito democrático, né? Tu pega teu tênis, tu pode correr na velocidade que tu quer, do jeito que tu quer, onde tu quer. Então, tu não precisa ter um princípio único, né, para participar de uma corrida. E foi depois também de um período que você passou bem complicado de saúde também, que te impulsionou para... Também. Te ajudou para isso, foi? Também, porque daí, quando eu comecei a correr, eu percebi que eu fiquei muito bem, tá? Assim, chegava em casa feliz, aquilo me ajudou a resolver, assim, porque quando tu corre, sabe, Elano, parece que tu limpa a tua mente, assim, tua cabeça, assim, sabe? É um momento que tu faz uma meditação, assim, um relaxamento profundo, sabe? E também tu resolve coisas. Caminhar não é tanto que nem a corrida, então. Pois eu não sei, eu fazia assim. caminhada, né? Mas agora eu sei o quanto a corrida me ajuda. E aí eu fui percebendo, lendo, porque eu tive um tumor de mama, né? Aos 34 anos. E eu fui muito jovem, meu filho tinha 11 meses de idade. E daí o que eu comecei a perceber? Que li muitos artigos sobre o impacto da corrida nas doenças mais graves, né? Bom, hoje sim, claro, se passaram 19 anos, mas hoje a quantidade de artigos que relatam a importância do exercício para o envelhecimento saudável, para o aspecto cognitivo, para a prevenção de doenças de todo tipo, né? Então, eu acho que é isso, o que a gente sente correndo é uma sensação única, assim, muito boa. E eu, claro, eu tenho um professor que me auxilia, me orienta, mas eu não tenho nenhuma pretensão de quebrar recordes, assim, né? A não ser comigo mesma. Então eu me cuido, assim, para não me lesionar. Mas mantém uma regularidade. Isso, mantenho uma regularidade. Eu corro de 2 a 3 vezes por semana. Ou, claro, sempre que posso, né? Se não consigo, tudo bem, né? Faz quantos quilômetros, assim? Assim, às vezes 5, às vezes 8, às vezes 12, às vezes 15, tá? Quando tem uma maratona pela frente, tem que fazer uma preparação mais forte. Sim, daí tem que respeitar a planilha, fazer um treino bem certinho, porque
também não dá para brincar, né? Não dá para brincar com o esforço físico, né? A gente já vai falar dessa história de correr em montanha aí, foi nos Andes lá. Mas eu quero saber antes das maratonas que você já participou, qual é que foi a maior delas? A maior, na verdade, assim, ó, que não em montanha, eu nunca fiz maratona, que é 40, mais de 40 quilômetros. Então, não fiz, né? Só essas mais curtas. Mas né, até 21 eu já fiz aqui, tá? Que é meia maratona. Então, mas a mais difícil que eu fiz foi essa da Cordilheira dos Andes. Como é que foi essa história? Correr subindo montanha? Isso tem que ter um preparo que, vou te contar, não é para qualquer um, não. Tem que respeitar o treinamento, né? O que acontece? Ó, eu vi a Vivian Meister, que é juiense, mora lá em Santa Catarina. E ela, me chamou a atenção que ela estava fazendo umas corridas de montanha. Daí eu disse, olha, Vivi, eu estou muito afim de conhecer como é que é fazer uma corrida de montanha. Aí nós marcamos uma primeira corrida no Ushuaia, e fiz 21 quilômetros lá no Ushuaia, e então assim, foi a minha primeira experiência. Quer dizer, na verdade eu fiz uma aqui em Canela antes, né? Em montanha? Em montanha, em Canela, mas assim, assim, bem fácil, assim, o trajeto não foi, o grau de dificuldade não era muito. E aí, lá no Ushuaia, eu descobri o que é realmente entrar numa montanha. Então, claro, tem todas as orientações que tu precisa seguir, né? Tu precisa estar treinada para vencer essa distância, obviamente, porque tem linhas de cruzamento que tu tem que passar, tu não pode, tem um tempo para te vencer, né? 5, 10, 15 quilômetros na montanha, e uma equipe que, se você não conseguir naquele tempo, você não passa adiante, tá? Então, são corridas extremamente organizadas, assim, mas cada montanha que a gente vai, Elano, é uma experiência, né, única, porque é uma trilha que tu entra, tu não sabe o que tu vai fazer, por onde tu vai passar. Mas vai contornando a montanha, não é muito na subida. Tu vai para dentro dela. Então eu costumo dizer o seguinte, porque quando tu entra para uma montanha, tu te entrega, né? Sim. Tu te entrega a ela tudo que vai. E na Cordilheira dos Andes não tinha nem trilha, era só marcação. Era muita pedra, o grau de dificuldade imenso, assim. E aí então só tinha marcação, aí tu te virava do jeito que dava para chegar. Mas a corrência é muito... Ali nos Andes eu cheguei a 4.000 metros de altitude. E a maratona que eu fiz, que foi 42, que foi em Vila Langostura, lá perto de Bariloche, eu cheguei a 2.900 metros de altitude. Mas um grau de dificuldade bem grande. Assim. E aí fica o ar mais rarefeito, fica difícil de respirar, e a corrida te exige muito mais respiração. Na verdade eu não senti Não, eu até fiquei surpresa, assim, né? Mas é uma experiência única, assim, e claro, assim, né? Eu não tinha objetivo Tem atletas de montanha, né? Que fazem tempos, assim, nossa, impressionante, mas eu fiz em 10 horas, 35 quilômetros, né? Mas cruzei a linha de chegada, é uma emoção incrível, assim, e poder, né, viver essa experiência, assim, é realmente muito legal. Agora, se é muito em aclive ou muito íngreme também, fica difícil de manter uma velocidade de corrida. Sim. Ela vai meio que serpenteando a trilha, como é que foi? Na verdade, a gente vai com bastão, inclusive, né? Porque tem momentos que tu não consegue correr, tu tem que, tipo, escalar mesmo, sabe? Sim. E, então tem... lá nos Andes era bastante pedra, não tem árvores, né? Daí lá no Ushuaia, árvores, às vezes até lugares bem planos assim, também, com lagos, muito bonito. É assim, as paisagens
de tirar o fôlego, sabe? Eu que gosto de fotografia, né? Aí até eu fico mais querendo fotografar, quase que correr. Então é muito lindo. Ainda quero viver experiências em montanha, mas aí precisa se organizar, né? Um ano antes ou uns 8, 9 meses antes. E a preparação foi muito forte aqui antes? Aqui em Juiz, sim. Domingo, às vezes, eu corria das 2 da tarde até as 8 da noite, tudo assim. Isso, sim, ficava. Porque tu precisa do tempo, né? O tempo que tu imagina que tu vai fazer lá, tu precisa ir preparando o teu corpo. Claro que isso 6 horas correndo numa planilha, né? Uma planilha com organização, com um professor, um profissional, para te ir aumentando até chegar nos quilômetros que tu vai fazer na montanha. Mas aqui em Juiz a gente tem umas subidas, então já ajuda a ter o preparo, né? E a academia, né, Elano? Assim, musculação, alguns treinos de exercícios específicos para as articulações suportarem a montanha, né? Muito bem, mais uma música aqui antes do intervalo, a gente volta com um papo já com a professora doutora Heloísa Lecoff, fisioterapeuta, professora do curso de fisioterapia da Unijuí, especialista em sono pela Hospital Albert Einstein, mestre em educação nas ciências, várias outras especializações aqui. Você falou Madonna aqui antes da gente começar, curte o som da Madonna? Gosto. Década de 90 80 e 90 foi muito boa na música, foi, né? é verdade. Parece coisa de saudosista, mas não é, né? Mas é uma artista. Bacana, né? E ela é uma grande sucesso. artista. Vamos lá, separei aqui de 83, Holiday. Muito bem, chegamos aqui na parte final do Hora Extra, 3 minutos para 7, daqui a pouquinho o Josué Santiago por aqui. Só para a gente fechar e arrematar, né, esses cuidados de saúde, professora Heloísa Lecoff, e relacionados também a esse acompanhamento de quem precisa usar o CPAP, né, o acompanhamento de um profissional fisioterapeuta, a importância disso, nesse sentido aí. Então, quando a gente consegue acompanhar um paciente, né, desde o início, adaptando ele ao CPAP, orientando todos os cuidados, tudo que ele vai sentir, colocando o paciente, experimentando o CPAP, escolhendo a máscara, né, Elano, porque vai uma máscara. Sim. Hoje a gente tem alta tecnologia para a apneia do sono com o CPAP, tá? Sim. Então tem máscaras bem pequenininhas, bem confortáveis que vêm no nariz. Então mostrar todo o aparelho para o paciente, depois todo dia ligar, fazer esse acompanhamento bem próximo, né? Escutando o que ele sentiu, daí podendo já ajustar o aparelho conforme o seu relato, conforme o que eu já vejo na internet, a gente tem o telemonitoramento. Sim. Então é possível já acompanhar o sono do paciente todos os dias. O paciente tem um aplicativo que ele acompanha o sono. Então tudo isso dá mais confiança. O paciente, ele começa a investir no seu próprio tratamento, né? Então isso é bem importante, esse papel então de um profissional que pode auxiliar o paciente também. É para pegar o jeito ali e passar a usar. Né? Isso, né? Então o paciente, a adesão do paciente é maior quando ele tem conhecimento daquilo que ele está usando e escolhe também, né? Ajuda a escolher o que ele quer, o que lhe agrada, enfim, tá? Então acho que isso é fundamental, assim, eu tenho tido um retorno bem legal, assim, dos pacientes. E também ver o que transforma a vida deles, né, ao usar o CPAP. Né? Nossa, assim, é muito gratificante, tá? E com relação aos cuidados, então, da saúde, eu acho que eu posso falar, assim, um pouco de como eu faço comigo, né? Primeira coisa, assim, claro que eu não poderia deixar de falar do sono, né? Sim. Acho que se eu puder deixar uma mensagem aqui é para que todos cuidem do sono dos seus filhos também, das crianças que também estão muito privadas de sono, né? Então o sono é fundamental que a gente fique atenta a ele. E eu acho que o exercício, né? Assim, ter essa rotina certa de fazer sempre um exercício
que ajuda em tudo, né? Ajuda no humor, ajuda na concentração, ajuda... Nem que seja uma caminhada. Né? Qualquer tipo de exercício, claro que o ideal é que a gente faça exercício de musculação, isso. Todo fisioterapeuta vai falar isso, né? Tem que fortalecer os músculos e também tem que cuidar da parte cardíaca, cardiorrespiratória, que é o exercício mais aeróbico que ajuda, né? Muito bom, professor Heloísa Aikoff. Foi muito bom o papo aqui, foi um prazer ter conversado contigo e as pessoas ficam se perguntando aí sobre um contato para falar sobre a fisioterapia do sono, sobre o CEPAP, é o 3332-7005, Isso. Né? Na clínica da doutora Heloísa Aikoff. E tem também o 99963-2457. Muito obrigado por ter trazido essas informações, compartilhado um pouco da tua trajetória, das tuas maratonas ou das tuas corridas, né? E dar esse exemplo para as pessoas que é possível buscar uma saúde melhor, uma condição de saúde, se manter saudável, né? Com a prática de exercício físico e respirando bem e dormindo bem. Todos podem começar a correr, né? É só querer, como eu sempre digo. Vou deixar... Né, Bona? Meu primão aí, vamos... Tem que dar o primeiro passo. Vou convidar a Bona para correr e o Elano. Boa, vamos lá. Claro que sempre precisa de uma orientação profissional, né? Porque é importante. Muito obrigada pelo espaço também aqui e parabéns a vocês aí por todo esse trabalho desenvolvido. Tá certo, deixar rodando um trechinho aqui de John Lennon, Imagine, que é um som que a doutora Heloísa gosta muito. E em seguida tem aí o Josué Santiago comandando a programação da Mundial. Valeu, gente!